No vídeo de hoje, eu vou te entregar um guia definitivo para você que vai construir pela primeira vez e quer construir com qualidade, com economia e dentro de um prazo estabelecido, sem cair nas armadilhas clássicas que fazem a maioria das pessoas estourar o orçamento e atrasar o cronograma. Fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar o triângulo da obra. É um conceito simples, que se você entender agora, pode te economizar dezenas de milhares de reais e meses de dor de cabeça. Mas antes desse conteúdo maravilhoso, eu quero que você me conheça. Eu sou o Douglas, engenheiro civil, gestor de obras, trabalho com execução de obras desde 2013 e ao longo desses anos eu desenvolvi uma metodologia própria de gestão que te possibilita fazer uma obra com qualidade, economia e dentro do prazo. Eu já alcancei mais de 100 milhões de obras gerenciadas e aqui no canal eu te mostro o que realmente dá certo na prática. E já aproveita, deixa seu like, porque esse vídeo aqui é praticamente um manual para quem está começando, para quem está pensando em construir. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque toda semana eu trago conteúdo de obra sem romantização, do jeito que acontece no canteiro, na prática. Então bora lá! Se você vai construir pela primeira vez, você provavelmente está com uma mistura de sentimentos dentro de você. Um pouco de empolgação, medo de gastar demais, medo de ser enganado, medo de sua obra virar uma novela. Tô certo? Por isso, agora eu vou te passar um passo a passo claro, tipo um checklist que vai te ajudar e você vai saber o que fazer antes de começar. Como contratar, como controlar e como não perder dinheiro durante todo o período da sua obra. Uma coisa que você precisa entender que ninguém vai te explicar, antes de qualquer coisa, existe um princípio para quem está construindo. E eu chamo de triângulo da obra, que são as três coisas mais importantes: prazo, custo e qualidade. Você não escolhe dois e esquece o terceiro. Na prática, o que acontece é se você começar, por exemplo, sem planejamento, o triângulo vai se desequilibrar e você vai pagar a conta no final. Obra atrasa, o custo indireto aumenta. Obra corre demais, a qualidade cai. Se você economizar no lugar errado, vai gerar manutenção, retrabalho durante a sua obra. Por isso é importante entender esse triângulo e se preocupar igualmente com cada um dos três componentes. Me conta aqui nos comentários. Hoje, o que mais te preocupa na sua obra? É o prazo? Quanto tempo vai levar a sua obra? É o custo? Quanto você vai gastar? Ou é a qualidade? Escreve uma dessas três palavras aqui no comentário. Entendido esse primeiro conceito, a gente pode avançar para o próximo passo. E aqui é onde a maioria das pessoas erram feio. Quer começar a quebrar, cavar, concretar, sem antes mesmo ter definido o básico. Eu vou te dar aqui um checklist que você precisa estar definido antes mesmo do primeiro dia de obra. Primeiro, projeto executivo minimamente consistente. Eu estou falando de projeto arquitetônico, estrutural e de todas as instalações da sua obra. Segundo, um escopo fechado das atividades, tudo que vai ser entregue no final, padrão de acabamento, os itens que estão inclusos. Terceiro, cronograma realista, com folgas técnicas e a sequência construtiva que você vai percorrer durante a obra. Quarto, orçamento detalhado. Aqui eu não estou falando de uma estimativa, estou falando de um orçamento analítico real. Quinto, os seus suprimentos, como vai ser feito as compras durante a obra. Sexto, os contratos, as responsabilidades entre as partes que vão fazer a obra. É uma construtora? É um empreiteiro? A primeira etapa é o planejamento. E sem ele, você não vai ter uma obra tranquila, uma obra com qualidade, economia e dentro do prazo. Com o planejamento e com todo o checklist pronto, você vai precisar fazer as contratações e comprar os materiais iniciais para sua obra. Quando for contratar um serviço ou comprar um material, o erro clássico é comparar orçamentos pelo valor, olhar só o preço final. Nessa fase você precisa entender e comparar da forma certa. Primeiro, compare o escopo, o que está dentro, o que ficou para fora, o que o seu fornecedor está te oferecendo, se você está comparando banana com banana. O padrão do material, marca, especificação, rendimento, a qualidade. Na mão de obra, vai ser por empreitada, administração, o que está incluso. O prazo curto demais costuma esconder riscos.
Compare os orçamentos da forma certa e contrate não só pensando no preço, mas no valor que o seu fornecedor, o seu empreiteiro vai te entregar. Pense no custo-benefício, analise tudo que ele está te oferecendo. Agora me conta aqui, você que já começou, já fez obras e pediu um orçamento e o orçamento veio barato demais e você desconfiou e ficou com o pé atrás. Conta aqui para mim nos comentários. Outra dúvida muito comum de me perguntarem é: o que eu contrato, Douglas? Engenheiro, arquiteto, construtora ou empreiteiro? Normalmente as pessoas não têm noção. Vamos ser bem objetivos aqui. O arquiteto, o foco dele é na solução arquitetônica, estética, funcionalidade, normalmente. Já o engenheiro, o foco vai ser na viabilidade técnica, na estrutura, execução, na gestão e no controle da sua obra. A construtora, normalmente ela te entrega um pacote completo, mas você vai precisar conferir o escopo e o padrão normalmente. Já o empreiteiro, ele está ligado na execução de cada atividade. Por exemplo, se você for fazer uma alvenaria, você contrata um empreiteiro de alvenaria. Então, primeiro você precisa entender o que cada um te entrega e analisar de acordo com a característica da sua obra. Aqui não tem regra exata. A melhor contratação depende muito da sua realidade, do quanto você depende gastar. Mas tem uma regra prática aqui. Se é a sua primeira vez fazendo obra, se você não domina muito bem, você vai precisar de ajuda no processo de gestão. Obra sem gestão vira compra errada, equipe parada por falta de materiais, serviços refeitos o tempo todo, retrabalho. Cronograma eu não vou nem falar, né? Se você não tem gestão, você também não tem. O ideal, quando você não tem essa experiência, é que você tenha pelo menos um profissional que vai te ajudar durante toda essa etapa inicial e durante a sua obra. Outro ponto importante são os pagamentos. Os pagamentos para empreiteiros, contratados. Aqui entra uma dica que vale ouro. Pague por etapas, o que a gente chama, né, de medições por execução de obra durante a obra. A cada evolução de obra que o seu empreiteiro, que o seu contratado for fazendo, você vai fazendo os pagamentos. Defina marcos, fundação, estrutura, alvenaria, instalações, acabamentos. E à medida que as coisas for acontecendo, for sendo executado, você vai fazendo os seus pagamentos com base na evolução. Então, se fez, recebe. Se não fez, não recebe nada. Evite trabalhar com adiantamentos. Se for fazer algum adiantamento, por exemplo, para mobilização, início da atividade, no máximo, faça um adiantamento de 15% a 20% do valor de contrato. Não ultrapasse isso. Outra coisa muito importante aqui é manter o mínimo de controle físico e financeiro durante a obra. E você precisa entender a diferença entre acompanhar e controlar. A maioria acha que controlar é só ir lá na obra. Não é. O controle de verdade é responder essas perguntas aqui que eu vou te falar durante a semana. O que estava planejado para fazer? O que foi feito de fato? Quanto que isso me custou no meu bolso? O que travou? O que deu errado? E por que deu errado? O que muda na próxima semana? E aí eu te trago ferramentas simples para você fazer esse controle. Diário de obras é uma coisa que funciona muito bem para você saber o avanço. Planilhas de medições, de controle físico e financeiro, que vão te dar ali mais ou menos um direcionamento de fluxo de caixa. O fato é que obra é muito importante, eu vou te contar uma história para você entender isso. Há 6 meses atrás eu recebi uma ligação de uma conhecida minha desesperada. Ela estava com a data do casamento marcado e junto com o noivo tinha comprado um terreno para construir a casa onde eles iam morar depois do casamento. De início tudo parecia muito lindo, projeto maravilhoso, terreno com uma vista maravilhosa. Eles tinham uma ideia vaga de quanto que eles iam gastar, do tempo que ia levar. Mas depois de 1 ano de obra, o dinheiro acabou. E aí eles estavam desesperados. Eles não sabiam o que fazer, porque eles tinham planejado morar nessa casa depois do casamento. E não tinha dinheiro, não conseguia pagar um aluguel e depois custear também o valor da obra em paralelo. E eles me ligaram sem saber o que fazer. Por isso, é muito importante você entender, você que vai construir pela primeira vez, que você precisa seguir um caminho, um método, porque obra não é sorte. Se você organizar a sua obra nos pontos que a gente falou aqui no decorrer do vídeo,
Você vai construir minimamente, com qualidade, economia e dentro do prazo, e não vai acontecer o que aconteceu com a minha amiga aqui. Porque o que mais destrói uma obra, você vai conseguir reduzir, que é o improviso e o retrabalho. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários que fase que você está na sua obra. Você já comprou o terreno? Você já começou a construir? Esse vídeo te ajudou? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos, que a gente está trazendo conteúdo toda semana. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo. Um forte abraço.